Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso último exercício, o 10º, relativo à parte das funções que nós estamos trabalhando aí agora, essa parte importante. Nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir no computador aqui o nosso editor de códigos do PyCharm Community Edition, que eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 10ª questão relativa à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal, já estou aqui no meu computador, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver, então, a resolução do nosso último 10º exercício relativo à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Aqui no PyCharm nós vamos abrir esse projeto exercícios de Python. Aqui dentro desse projeto exercícios de Python eu já tenho ali criado de aulas anteriores, né? O nosso arquivo .py, contendo a nossa lista 10, que trata aí das funções. E para facilitar a nossa visualização aqui da tela do nosso editor de códigos, nós vamos apenas ocultar aqui, né, fechar o nosso navegador de arquivo contendo o nosso diretório, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto na aula passada, nós fizemos a resolução do nosso 9º e penúltimo exercício relativo à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python, onde nós utilizamos as funções para exibir a tabuada de um número. Caso você não tenha visto, não tem nenhum problema. Eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa acessar a aula, tá certo? E logo aqui na sequência nós temos o enunciado da nossa 10ª questão aqui, que diz o seguinte aqui, ó. Escreva uma função chamada somar números e receba um número indefinido de parâmetros. Tá certo? Então eu quero aí alguns números indefinidos e que essa função ela retorne a soma de todos eles. Tá certo? Depois na sequência aqui, ó, ele fala o seguinte: no programa principal, chame a função passando diferentes quantidades de números. Tá certo? Então, talvez esse seja um exercício um pouco mais trabalhoso, tá certo? Caso você não tenha conseguido resolver o exercício, eu irei mostrar aqui a minha sugestão de resolução, mas vocês vão ver que é um exercício bem tranquilo, bem simples. Nós simplesmente temos que utilizar a ideia aí da teoria dos args, tá certo? Então, vamos começar aqui inicialmente declarando a função. Então, para isso eu vou colocar a palavra reservada def e a função irá chamar somar números. E eu irei ter aqui como parâmetro alguns números. E para isso eu vou utilizar a ideia, como eu disse, né, da teoria dos args. E para isso eu coloco, então, um asterisco na frente da minha variável, que eu vou chamar a variável como parâmetro, como sendo os números. Tá certo? Vou colocar aqui os 2 pontos. E aqui nós já podemos fazer, então, o corpo principal dessa minha funçãozinha. Como ela quer uma função aqui que retorne apenas a soma desses valores que são indefinidos aqui, ó, eu simplesmente vou utilizar o return, né? Aqui no caso, já que ele quer que ele me retorne a soma de todos eles, e para somar todos esses números eu vou utilizar a funçãozinha sum de números. Tá certo? Então, simplesmente isso daqui é a minha função. Né? Inclusive, se eu já quiser, eu já posso rodar esse exercício, só que se eu rodar ele não vai me mostrar nada, porque eu apenas aqui fiz a utilização aqui do retorno da soma, mas eu ainda não chamei a função. Então, aqui nós vamos entrar na parte aqui que eu vou chamar de parte principal do nosso programa. Eu vou colocar aqui, então, um comentário de uma linha, parte principal da função. Vou colocar assim, só para a gente ter uma ideia aqui do que o exercício faz. E, para mim chamar a função aqui, eu simplesmente vou utilizar um print, tá certo? Vou fazer uma primeira soma aqui, onde eu vou colocar um print sem as strings mesmo, vai ser assim, ó, soma 1, vou fazer uma primeira soma, vou colocar soma 1, 2 pontos, vou colocar assim, ó, vírgula, e vou chamar a função aqui no caso, somar números, e vou passar quais parâmetros que eu quero, de forma aleatória, já que ele me pediu aqui, ó, para que eu possa receber um número indefinido aqui de valores. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nessa soma 1, os valores
por exemplo, né, 2,4, tá certo? Vou passar aqui esses parâmetros, esses dois números como parâmetros. Vou passar aqui uma soma 2 aqui também, ó, soma 2 aqui no caso, e vou colocar assim, ó, vou chamar a função novamente, somar números, e agora eu vou colocar alguns números aqui aleatórios, ó, 1, 2, vou colocar até o 5 aqui, ó, 3, 4, e por fim aqui eu vou ter o 5, tá vendo? Então eu tenho números de forma indefinida. Agora se eu rodar aqui esse meu programa, olha só, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, então, ó, a soma de 2 e 4, 6, tá aqui, ó, a soma 1 é 6, exatamente. A soma 2, ó, 1, 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, com 5 aqui, 15, a segunda soma, deu 15 mesmo, tá certo? Então, eu fiz aqui exatamente o que o exercício aqui me pede, né? Receber um número indefinido, e para isso a gente pode recorrer à utilização, então, da teoria dos args, que a gente já viu aí em aula anterior, tá certo, pessoal? Posso continuar aqui, ó, colocando, inclusive, um único valor. Vou fazer uma soma 3 aqui, olha só. Soma 3. Estou colocando aqui diretamente, sem a utilização das f-strings, sem fazer com que o usuário digite esses números, mas eu poderia fazer isso também, tá certo? Então, eu vou chamar aqui a função somar números. Posso colocar um único número. Posso, inclusive, não passar nenhum valor e fazer, aí ele não vai não, a soma não vai ter uma soma, né? Vai dar 0 no caso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a soma 4. Aí, de novo, eu chamo a função somar números e não passo nenhum parâmetro. Então, se eu quiser rodar aqui novamente esse meu código, olha só, eu tenho, né? 6 e 15 que a gente já fez anteriormente, com um único número, a soma dele, ó, faltou 2 pontos aqui, né, pessoal? 10, então se eu não passar nenhum parâmetro, a soma é 0. A soma 4 aqui, ó. Então, vou organizar aqui agora, ó. Colocar 2 pontos aqui e 2 pontos aqui também, né? Rodando novamente, olha lá, agora sim apareceu com os 2 pontos, tá certo? Então, o que eu fiz, colocando diretamente os números, tá certo? Mas eu poderia também pedir para que o usuário possa informar esses valores, tá certo? Então, um exercício bem tranquilo aqui, relativo à parte aqui desse último exercício. Talvez você não tenha conseguido resolvê-lo, ou se resolveu de uma outra forma. Deixa aqui embaixo nos comentários se você fez de uma outra maneira, tá certo, pessoal? E para finalizar esse exercício aqui, né, eu gosto sempre de colocar a documentação da nossa função. Então, eu vou fazer a utilização aqui das docstrings, e eu vou colocar aqui, por exemplo, né, do que se trata essa minha função. Ela nada mais faz do que uma soma, né? Vou colocar assim, ó, soma quantidade indefinida de números. Exatamente isso que essa função faz. Tá certo? Os parâmetros aqui, ó. Vou colocar então aqui, ó, parâmetros, 2 pontos. Nós vamos ter como parâmetros números. E números, no caso, é uma variável. Números é uma variável do tipo float. 2 pontos aqui, ó. No caso, né, ele recebe então para a gente uma lista de números, por exemplo, né, a serem somados. O retorno aqui para a gente, né? Vou colocar em português aqui, ó. Return. Não quero return, eu quero retorno. Então, vai ser um float. Os pontos. Com a soma de todos os números
conhecidos. Então, aí, inclusive, se eu quiser mudar aqui, ó, vou colocar outro número aqui, ao invés de 4, eu vou colocar 2 e 6. Esse primeiro aqui, ó, vai mudar aqui agora, né? 2 e 6 é 8. E tá aqui, ó, as 4 somas que eu fiz aqui utilizando, então, este meu exercício, tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos, então, finalizar aí a resolução do nosso 10º e último exercício, pessoal, relativo à parte aí das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo o nosso 10º e último exercício relativo aí à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python, tá certo, pessoal? Então nós finalizamos aí mais uma etapa importante aqui do nosso curso de programação em Python. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!